Jerusalém. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Fechamos nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja em teu santo e excelso nome. Senhor, eu te peço que o teu Santo Espírito venha, Pai, sobre a nossa mente e os nossos corações, derramando graça, Senhor, abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra. Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos, porque, Senhor, de mim, Pai, eu nada tenho para dizer ao teu povo, mas, Senhor, eu sei que tu és conosco nessa noite. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje falaremos acerca da restauração do lar, através da vida de Neemias. Deus coloca no coração de Neemias o desejo de interceder pelo povo de Israel. Neemias entende que essa obra era mais importante do que o seu ofício secular. Irmãos, falar de obra é algo assim, né, que muitos de nós vivemos isso na nossa vida. A igreja mesmo está passando por obras. E muitas das vezes, né, o pastor está aqui na frente e ele pede até perdão à igreja pelos transtornos, porque nós sabemos o quão difícil é fazer obra. Por esses dias, eu com a minha família, estávamos de mudança para a nossa casa lá em Nova Iguaçu, e essa semana foi uma semana assim, bem cansativa, bem difícil. Não foi nada fácil ter que pintar, ter que lixar, colocar piso onde precisava, e foi complicado, cansativo. No início você suja tudo, mas no final você vê que teve resultado, e a gente sempre se agrada daquilo que nós precisamos fazer. Então, nesse contexto de reforma e de obra, a passagem
que lemos acerca de Neemias me chama muita atenção. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Neemias, cujo nome significa Jeová consola, serviu 2 vezes como governador da Judéia, deixando a Pérsia para realizar a sua missão no 20º ano do reinado de Artaxerxes I, que reinou de 465 a 424 a.C. Depois, Neemias retorna à Pérsia no 32º ano do reinado e volta novamente para Jerusalém, como ele mesmo diz na palavra, e ele vai chamar de a cabo de alguns dias, né? Mas nós podemos ver que foram alguns anos. Neemias, ele vai expressar o lado prático, a vivência diária da nossa fé em Deus. Esdras, que era o profeta na ocasião, havia conduzido o povo a uma renovação espiritual, enquanto que Neemias, por assim dizer, era o Tiago do Antigo Testamento, desafiando o povo a mostrar a sua fé por meio das suas obras. O povo de Israel acaba de chegar do exílio da Babilônia, né? Fico, assim, feliz pelo entrosamento, né? O Márcio usou aqui o Salmo 126, que já foi muito bem, né, pregado aqui na igreja, e nós sabemos que esse salmo é um salmo de romagem, né? E que os judeus, eles cantavam esse salmo, lembrando que Deus, ele renovou a sorte daquele povo, trazendo eles de volta para a sua terra, né? Mas nós sabemos que quando eles chegam na terra, eles encontram grandes dificuldades, e aí eles pedem ao Senhor novamente que renove a sua sorte. Então, o povo está voltando do exílio na Babilônia, tendo um primeiro grupo retornado com Zorobabel, em 537 a.C., e agora um segundo grupo retornando com Esdras, em 458 a.C. O povo, naquela ocasião, após ter retornado, encontrava-se espalhado e sem proteção. Por isso, o salmista vai dizer, Senhor, novamente ele fala, no verso 4 desse Salmo 126, Senhor, renova a nossa sorte. Porque o povo saiu do cativeiro e eles estavam gratos a Deus por isso. O Salmo diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. E eles estavam felizes porque podiam voltar à sua terra. Mas, irmãos, para que a gente possa contextualizar isso para o nosso tempo, vamos levar a nossa mente agora àquele povo ucraniano. Imagina aquele povo, os que conseguiram fugir hoje olhando para a sua terra. Na semana do Natal, eu pude observar na internet, fizeram um quadro comparativo e mostraram o Natal daquele povo, de 2018 até o Natal de 2022. Irmãos, o Natal de 2022 foi um Natal onde a praça estava totalmente destruída. E eu gosto de trazer para os nossos dias, porque às vezes na nossa mente a gente não tem ideia do que é um lugar que passou por uma grande guerra. E esse é o contexto desse povo. Esse povo chega na sua casa, mas não tem casa. Eles encontram a cidade, mas não tem muros. Eles encontram a sua terra, mas a terra não é frutífera. A terra é agora de um deserto e um deserto pedregoso. Por isso o salmista vai dizer que eles semeavam em lágrimas. Ou seja, esse povo estava diante de uma grande dificuldade. E é segundo esse contexto que eu quero agora fazer uma exposição, explicando o texto. E o primeiro tópico que eu quero levantar aqui é que Neemias recebe uma notícia difícil. Ele vai receber essa notícia do verso 1 ao verso 3. Diz lá, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que no nosso calendário é ali entre novembro e dezembro. Vai dizer que no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, que seria diminutivo de Ananias, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Irmãos, imagina isso, você encontra alguém agora que é da sua família e você não vê há um longo período de tempo. E você pergunta, e aí, meu irmão, poxa, como é que está? Como é que está o pessoal? E normalmente a gente pergunta na expectativa de receber
boas notícias. Mas a vida do crente, a vida do cristão, não é uma vida apenas de boas notícias. E no verso 3, ele diz assim: e eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, mas a situação é de grande miséria e humilhação. Irmãos, imagina isso, agora você escuta de alguém da sua família. Não, o pessoal está vivendo uma situação de miséria. Eles não têm onde morar, eles não têm como cobrir a sua cabeça na hora de dormir. Esse povo não tem, muitas das vezes, o que comer. Imagina você recebendo essa notícia. Essa é a situação. Situação de miséria e de humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Os seus portões foram destruídos pelo fogo. Imagina isso, irmãos. Naquele tempo as pessoas não tinham muito contato quando viviam longe umas das outras. E aí quando você encontra, poxa, como é que está a família? Não, está tudo queimado, está tudo devastado. Imagina se hoje não tivesse internet e se não tivesse telefone celular. Será que nós teríamos ideia daquilo que está acontecendo na Ucrânia? Não teríamos, irmãos, certamente. E se encontrássemos um parente nosso que mora naquele lugar daqui a algum tempo, na expectativa de ouvir que estava tudo bem, o que nós ouviríamos é isso aqui. Não, a situação lá é de miséria. A situação naquele lugar é uma situação de vergonha. O que eles estão passando é humilhação. Irmãos, imagina agora Neemias, diante desse quadro. Ele vai dizer assim no verso 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Às vezes, a gente encontra com pessoas que passam situações difíceis e a gente não consegue compreender o luto delas. Mas a verdade é que a gente precisa respeitar o luto das pessoas. Neemias está dizendo que ele sentou e chorou. Neemias reage, irmãos, muitas vezes como eu e você, chefes de família, que passamos diante de uma dificuldade, às vezes diante de uma enfermidade, que chega na nossa casa, e a gente se torna incapaz. Você olha para você mesmo, você diz assim, eu não tenho o que fazer, eu sou incapaz. E aí o que a gente faz, irmão? A gente senta e chora, e lamenta profundamente aquela situação. Mas no verso 5, Neemias reage da maneira que nós precisamos reagir diante da nossa família. Neemias confia em Deus, e ele diz assim: Ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Irmãos, Neemias entra na presença do Senhor, e isso ensina algo para a gente. Como quem crê que existe um Deus que é dono da misericórdia e da graça. Neemias confia que só o Senhor, na situação que ele se encontra, pode fazer alguma coisa, porque ele se via incapaz de resolver o problema da sua família, o problema do seu povo. Mas ele confia em Deus. No verso 6 ele diz assim: Estejam atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que faço hoje diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E agora, Neemias vai fazer algo interessante. Ao invés de murmurar e dizer: Senhor, aonde você estava no momento da minha dificuldade? Ó Deus, aonde você estava no momento de dor, no momento de aflição da minha família? Porque, irmãos, isso é o que nós vemos o mundo fazer a todo tempo. Duvidar daquilo que Deus pode fazer e culpar a Deus pelo problema dos seus pecados. Mas não é isso que Neemias faz. Neemias, diante de Deus, ele vai dizer: Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel,
os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias é um homem que conhece a lei de Deus. Ele conhece os estatutos, ele conhece aquilo que Deus determinou para o povo. E ele admite, nós pecamos contra ti. Neemias admite que o povo comete transgressão contra aquilo que Deus ordena. E ele entende que toda essa situação agora de miserabilidade e vergonha e humilhação não é culpa de Deus, mas é apenas a resposta da santidade de Deus em meio ao pecado. Porque Deus disse a Moisés, se o povo pecar contra mim, o povo passará por dificuldades. Deus havia avisado o povo o que aconteceria se eles transgredissem a lei de Deus. E Neemias lembra isso ao Senhor. No verso 8 ele diz, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e levarei o povo para o lugar que eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Irmãos, a oração de Neemias é a oração que o cristão deveria fazer. Lembrar a Deus aquilo que é promessa. Muitas pessoas estão orando a Deus, pedindo aquilo que Deus não disse que iria fazer. Irmãos, a nossa oração não manda em Deus. Nós não damos ordem a anjos. O Senhor é quem governa todas as coisas. O Senhor Deus é soberano sobre as nossas vidas. E o que Ele cumpre é a sua palavra. Neemias pega aquilo que Deus tinha determinado e com humildade, admitindo os pecados do seu povo, ele leva a Deus e diz, Senhor, tua palavra diz que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor sararia a nossa terra. Ele leva a Deus a promessa. É promessa para a nossa vida que Deus mude a nossa história. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados e mudarmos verdadeiramente a nossa rota. Isso podemos pedir a Deus, Senhor, muda. Muda a nossa história, muda a nossa sorte, a tua promessa. E é isso que Neemias vai levar a Deus. E ele vai dizer lá no verso 10, ele vai dizer assim, estes ainda são os teus servos, Senhor, e o teu povo que tu resgataste com teu grande poder, com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, Neemias está diante de Deus, tirou a sua armadura, chorou por vários dias e disse, Senhor, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, mas Senhor, tu podes mudar a história do teu povo. Irmãos, independente da dificuldade que nós estejamos passando, seja na nossa família, seja na nossa casa, de repente você tem um parente que não se encontra na presença de Deus. E você não crê que você possa fazer alguma coisa, e eu vou te dizer algo. Você não pode. Mas Deus pode encontrar graça nesse coração e converter essa pessoa através da sua e da minha oração. Por isso Neemias intercede pelo povo. E eu quero fazer algumas aplicações em cima desse texto. E a primeira delas é, Neemias intercede pelo povo. Neemias pergunta aos seus irmãos,
acerca daqueles judeus que escaparam do cativeiro. E ele descobre agora que aqueles que escaparam estavam em grande miséria e desprezo. E que o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Por alguns dias ele chora, mas ele começa a orar e jejuar perante a Deus. E a pergunta que eu tenho para nós nessa noite: como está a nossa família nesse ano que se inicia? Como estão os nossos muros e as nossas portas? Precisamos nos colocar nas brechas e orar pela nossa família. Neemias orou aproximadamente 5 meses. A palavra de Deus vai dizer de Quisleu a Nisan, no calendário judaico, né, que seria ali entre novembro e dezembro, até chegar março e abril, no nosso calendário. Então, irmãos, somente a oração, levando a Deus aquilo que Ele prometeu para nós como promessa. Irmãos, a salvação é promessa para você e para a sua casa. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus é poderoso para fazer a mudança que nós precisamos na nossa família. Segundo, servir a Deus é mais importante do que tudo. Neemias, irmãos, era copeiro do rei. Pensa comigo naquela época, pensa num emprego bom. Neemias era copeiro do rei. O copeiro do rei tinha um trabalho muito difícil. Ele tinha que comer da mesma comida que o rei. E esse trabalho era difícil em tempos de guerra, porque a comida às vezes estava envenenada. Mas na maioria das vezes, Neemias desfrutava daquela mesa de um rei. Desfrutava de morar num palácio aconchegante, com conforto. Irmãos, a situação de Neemias era muito diferente da situação da sua família. Era muito diferente da situação do seu povo. E de repente essa é a nossa situação. Às vezes você veio aqui hoje no culto da família e na tua casa está tudo bem. Glória a Deus por isso. Está tudo bem. É muito bom a gente poder falar, está tudo bem. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Mas às vezes tem alguém da nossa família que não está tudo bem. E Neemias, ele está aqui com esse seu emprego. Era um homem ali que tinha uma posição importante. Era um servo do rei, mas tinha intimidade. E o rei, vendo a sua tristeza, está lá no capítulo 2. Você pode fazer a leitura. O rei, vendo a sua tristeza, ele o questiona: por que você está triste? Imagina um rei falar assim: pô, a posição que você ocupa, qual o motivo da tua tristeza? O que está acontecendo contigo? E Neemias, antes de fazer qualquer pedido ao rei, irmãos, isso aqui é uma chave para a gente. Ele ora. Ele vai orar a Deus antes de fazer qualquer pedido. E aí sim, Deus vai responder a sua oração. Depois de quanto tempo? 5 meses. E às vezes a gente quer orar de manhã e quer que Deus responda na parte da tarde. Mas esse homem orou 5 meses. Por uma causa que muitas pessoas pensariam: não, essa causa não é minha. Não, esse problema não é meu. É o filho do meu irmão que é desviado, não é o meu. Mas ele ora 5 meses e espera que o Senhor o responda. E quando Deus responde, ele pede ao rei que o libere de seu serviço para edificar a cidade dos seus pais. Neemias, com as mãos de Deus sobre si, ele vai além. Ele pede ainda mais, ele fala: olha, eu ainda quero que você me dê tudo aquilo que eu preciso para realizar a obra. Eu ainda preciso de cartas para que eu possa passar pelos governantes até chegar lá, porque o lugar está em guerra. E o rei, segundo a palavra do Senhor, concede tudo aquilo que Neemias precisava. Irmãos, olha o poder da oração em concordância com aquilo que o Senhor determina na sua palavra. Deus, ele não vai contra a sua palavra. Neemias se arrepende. Apresenta a Deus a promessa. E Deus é fiel. Ele cumpre. Quando cuidamos da nossa família, estamos servindo também a Deus.
porque ele criou a família para ser o nosso primeiro ministério. Não ache que você está perdendo tempo orando pela sua família, jejuando pela sua família, ensinando a palavra de Deus à sua família. Porque quando fazemos isso, estamos servindo também a Deus. Terceiro, durante a obra, existem problemas internos. A palavra vai dizer que Neemias recebe tudo aquilo que ele precisava para fazer a obra, cartas para passar pelos governantes, e aí ele chega no lugar. Mas quando ele chega no lugar, ele encontra problemas. Por isso esse tema vai dizer, Deus nos chama para uma grande obra. Vai daqui até no dia que ele determinar. E segundo alguns teólogos, e eu concordo com eles, até na eternidade vai ter trabalho. A diferença é que a gente não vai se cansar. Mas vai ter trabalho. Deus nos chama para uma grande obra. E Neemias, quando chega a Jerusalém, ele enfrenta vários problemas. No capítulo 4, no verso 6, vai retratar que o povo precisou vencer primeiro a preguiça. Irmãos, pensa nisso. Deus te tirou do cativeiro. Isso aconteceu com o povo de Israel, quando Moisés sai com eles do cativeiro também. Muitos, quando estavam no deserto, diziam que estavam sentindo falta do Egito. Moisés nos trouxe do Egito para cá, para padecer e para morrer de fome. Se estivéssemos lá, teríamos o que comer. E o povo aqui estava com preguiça de fazer uma obra que era para eles mesmos. Irmãos, quantos de nós não temos preguiça? Preguiça de orar, preguiça de fazer um culto no lar. Irmãos, eu não estou aqui para criticar ninguém, não, eu me incluo, porque nós falhamos nisso. Nós falhamos. Fazer um culto na nossa casa, ensinar os nossos filhos, a nossa esposa, isso é responsabilidade nossa, homens de Deus, cristãos. Mas às vezes a gente tem preguiça. E aí a gente vai lembrar de orar quando tudo vai mal. Mas na verdade precisamos orar pelas nossas famílias todos os dias. Porque é isso que a Bíblia manda que a gente faça. Então precisamos enfrentar a preguiça. Não adianta fazer tudo igual. Poxa, eu vou fazer tudo igual no ano passado, mas eu quero um resultado diferente. Não, vai ser o mesmo. Quem quer resultado diferente precisa se mexer. Precisa fazer algo diferente. No capítulo 2, no verso 20, eles vão enfrentar a zombaria. As pessoas que estavam naquele lugar zombavam deles. Esse povo miserável, como é que esse povo miserável vai levantar um muro, irmãos? Pensa você hoje, faz a conta, quanto custa levantar um muro. A igreja está aí fazendo obra. Elinho não está aí hoje, mas o Elias está. Sabe o trabalho que dá e o custo que isso tem. E a gente olha para a gente e se vê incapaz. E às vezes as pessoas zombam da gente. Eu me lembro que quando eu resolvi comprar uma casa, eu ganhava pouquinho dinheiro e muitas pessoas falavam assim, pô, cara, tu quer comprar uma casa? Comprei. O financiamento era em 25 anos, nós pagamos em 7. Porque a mão do Senhor estava sobre nós. Então não dê ouvido para a zombaria. Você não tem que ouvir aquilo que as pessoas falam a teu respeito, mas aquilo que Deus diz a teu respeito. Como ele diz na palavra, eu é que bem sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para o fim que desejais. Deus é soberano, irmãos, sobre a nossa vida. Não vai ser a zombaria, não vai ser a palavra contrária. Nós somos crentes. Nós cremos que Deus é poderoso e Ele vai fazer através da nossa vida. No capítulo 3, verso 9, Neemias vai enfrentar a conspiração. Aparece lá, sempre o inimigo se levanta. E 2 homens chamados Sambalat e Tobias se levantam. E criam uma dificuldade, uma conspiração, dizendo que Neemias agora, ele vem
E ele não se contenta mais em ser governador onde ele era, mas ele quer ser rei e tomar o trono. Eles pensam, se nós criarmos uma conspiração, a gente vai conseguir parar esse povo, a gente vai frear esse povo. Mas, irmãos, Neemias orou a Deus. E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Como é que luta na região celestial? Com o joelho no chão, orando. Neemias orou a Deus. E ele sabia que nada ia parar aquilo que é projeto de Deus. Irmãos, nada pode parar a nossa família, porque a nossa família é projeto de Deus. Nada pode. Precisamos confiar nisso. No capítulo 4, verso 17, Neemias recebe até ameaça de agressão. Chega um tempo que esses homens estão na obra reconstruindo o muro. E eles precisam, uns, pegarem a enxada e a pá, e outros segurarem espadas. A palavra vai narrar isso. Mas nós sabemos o fim dessa história. Deus foi com aquele povo e eles conseguem reconstruir a cidade. Quando estamos debaixo dos propósitos de Deus, vencemos todas as dificuldades. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Já encerrando, eu só quero citar 4 princípios permanentes que se destacam na vida de Neemias. Primeiro, compaixão. Irmãos, compaixão é diferente de sentir pena. Sentir pena é quando você passa debaixo de um viaduto, vê alguém e você diz assim, coitadinho. Mas se compadecer é diferente. A compaixão requer ação. Se compadecer é ver a necessidade do próximo e agir. E Neemias, que não era o profeta daquela época, Neemias era o copeiro do rei. O profeta era Esdras. Esdras era a boca de Deus em meio ao seu povo. Mas esse homem se compadece. Ora a Deus e pede, Senhor, hoje, capacita o teu servo. E Deus, ele responde à oração de Neemias. Então, o ponto de partida para obedecermos à vontade de Deus é a compaixão. Se esse sentimento não for gerado pelo Espírito Santo em nossos corações, a nossa luta será cansativa e nós estaremos fadados a parar. Segundo, cooperação. Para realizar a vontade de Deus é necessário cooperar. Precisamos cooperar na nossa família, ter cooperação dentro de casa, o marido ajudando a esposa, os filhos ajudando os pais e os pais ajudando os filhos. Se isso não acontecer, teremos dificuldade de realizar a vontade de Deus, porque a obra é muito grande e poucos são os trabalhadores. Por isso que o ministério, seja qual for o qual você foi chamado, ele não é só seu, mas ele atinge também a sua família. Terceiro, confiança. A confiança é o resultado de orações e exposição da palavra de Deus. Como podemos esperar que nossos filhos confiem no Senhor, se eles não observarem a gente orando, a gente buscando, vindo para a igreja, ouvindo a palavra do Senhor que está sendo exposta? Irmãos, o que aumenta a nossa confiança é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então só confiaremos nesse Deus se nós estivermos observando os seus grandes feitos. Muitas pessoas vivem assim: o dia que Deus fizer na minha vida, eu vou servir esse Deus até o final. Não, irmãos, não é isso. No Salmo 126, o salmista disse: grandes coisas o Senhor fez por nós. E nós cremos porque Ele fez. E Ele fez na cruz do Calvário. Por isso nós cremos, porque Ele fez. E se Ele quiser fazer, Ele vai fazer muito mais. É o que a palavra de Deus diz. E por último, coragem. A coragem se manifesta através da santificação e gera convicção
de que estamos fazendo a vontade de Deus. Deus chama o seu povo como povo de coragem. A palavra de Deus diz: eu vos chamei como cabeça e não como cauda. Deus nos chamou, Jesus disse: vocês vão brilhar. Não tem como a luz não resplandecer em vocês. Então precisamos ter fé e ter coragem, movimentar, sair da inércia e fazer um ano diferente, com esse foco da nossa família, porque uma igreja forte é formada por famílias fortes. Eu quero concluir. Embora o livro de Neemias não faça uma menção direta a Cristo, Neemias representa Cristo por sua vida modelo. Foi um líder corajoso, lutando contra as desavenças e encorajando o povo a fazer a obra de Deus. Semelhantemente, Cristo lutou contra a oposição do povo e encorajou seus discípulos a permanecerem firmes. Neemias orava com disciplina, como Jesus Cristo orava. E, finalmente, Neemias era dedicado à lei de Deus, assim como Cristo se dedicou e cumpriu toda a lei. Meus irmãos, Deus nos chama para uma grande obra, que possamos aplicar as verdades desse texto em nossas vidas e que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém? Amém.